Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 13. Responsabilidades da vida conjugal. Caro irmão e irmã, vós vos unistes em um concerto vitalício. Começou vossa educação na vida conjugal. O primeiro ano de vida matrimonial é ano de experiência, ano em que, como a criança aprende lições na escola, marido e mulher descobrem mutuamente os diferentes traços de caráter. Nesse primeiro ano de vossa vida conjugal, não permitais que haja capítulos que manchem vossa felicidade futura. Alcançar a devida compreensão da relação matrimonial é obra da vida inteira. Os que se casam ingressam numa escola onde nunca nesta vida se diplomarão. Meu irmão, o tempo, a força e a felicidade de tua esposa acham-se agora ligados aos teus. Tua influência sobre ela pode ser um cheiro de vida para a vida, ou de morte para a morte. Sê muito cuidadoso para lhe não estragar a vida. Minha irmã, vais agora aprender tuas primeiras lições práticas no tocante às responsabilidades da vida conjugal. Exerce cuidado para aprender fielmente essas lições dia a dia. Não des lugar a descontentamento nem acabrunhamento. Não almejes vida de ócio e inatividade. Guarda-te constantemente de ceder ao egoísmo. Em vossa união vitalícia, vossas afeições deverão ser tributárias à felicidade mútua. Cada um deve promover a felicidade do outro. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito. Mas ao mesmo tempo que vos deveis unir em um só ser, nenhum de vós deverá perder na do outro sua própria individualidade. Deus é o dono de vossa individualidade. A ele deveis perguntar o que é direito, o que é errado. Como poderei eu melhor cumprir o propósito de minha criação? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Vosso amor ao que é humano deve ser secundário ao vosso amor a Deus. A força de vossa afeição deve refluir para aquele que deu a vida por vós. Vivendo para Deus, a alma faz convergir nele suas melhores e mais elevadas afeições. É para aquele que morreu por vós a maior manifestação do vosso amor. Se assim for, vosso amor mútuo será segundo o plano do céu. A afeição poderá ser clara como cristal e formosa em sua pureza, e contudo ser superficial por não ter sido provada nem refinada. Fazei de Cristo em tudo o primeiro, o último e o melhor. Contemplai-o constantemente, e à medida que se for submetendo à prova, vosso amor a ele se tornará dia a dia mais profundo e mais forte. E ao crescer vosso amor a ele, também vosso amor mútuo há de crescer, aprofundar-se e fortalecer-se. Tendes agora deveres por cumprir que não tinhais antes de vosso casamento. Revesti-vos, pois, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Colossenses 3, verso 12. Andai em amor como também Cristo vos amou. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versos 2 e 22 a 25. O segredo da felicidade. O matrimônio, união vitalícia, é símbolo da união entre Cristo e sua igreja. O espírito que Cristo manifesta para com a igreja é o que marido e mulher devem dedicar-se mutuamente. Nem o marido nem a mulher deve buscar dominar. O Senhor expressou o princípio que guiará este assunto. O marido deve amar a mulher como Cristo a igreja, e a mulher deve respeitar e amar o marido. Ambos devem cultivar espírito de bondade, resolvidos a nunca ofender ou prejudicar o outro. Meu irmão e minha irmã,
Os dois tendes intensa força de vontade. Podeis tornar essa faculdade em grande bênção ou em grande maldição para vós e para os que com quem entrais em contato. Não procureis obrigar o outro a proceder como desejais. Não podereis fazer isto e ao mesmo tempo conservar o amor mútuo. Manifestações de vontade própria destroem a paz e a felicidade do lar. Não permitais que vossa vida conjugal seja de contenção. Se o permitirdes, serei ambos infelizes. Sede bondosos nas palavras e delicados no trato, renunciando a vossos próprios desejos. Vigiai bem as vossas palavras, pois exercem influência poderosa para o bem ou para o mal. Não permitais aspereza alguma da voz. Trazei para a vossa vida conjugal a fragrância da semelhança de Cristo. Antes de o homem entrar em união tão íntima como é a relação matrimonial, deve ele aprender a dominar-se e tratar com outros. A educação da criança. Na educação da criança, há ocasiões em que a vontade firme, amadurecida da mãe, encontra a vontade desarrazoada, indisciplinada da criança. Nessas ocasiões, há necessidade de grande sabedoria da parte da mãe. Por procedimento imprudente, pela imposição autoritária, pode-se causar à criança grande mal. Sempre que possível, convém evitar essa crise, pois representa uma luta árdua tanto para a mãe como para o filho. Uma vez que surja, porém, a criança tem que ser levada a sujeitar a sua vontade à vontade mais sábia do pai ou da mãe. Deve a mãe conservar-se sob domínio perfeito, não fazendo coisa alguma que desperte na criança espírito de desafio. Não deve ela dar ordens em voz alterada. Muito lucrará com manter a voz em tom suave e agradável. Deve tratar a criança de forma que a atraia para Jesus. Deve reconhecer que Deus é seu auxiliador e o amor seu poder. Se é cristã sábia, não tenta forçar a criança a sujeitar-se. Ora ardentemente para que o inimigo não alcance a vitória, e ao orar está consciente de um renovamento da vida espiritual. Vê que o mesmo poder que nela opera, falo também no filho. Ele se torna mais afável, mais dócil, a batalha está ganha. Sua paciência e bondade, suas palavras de sábia restrição, realizaram sua obra. Depois do temporal vem a bonança, como após a chuva, o brilho do sol. E os anjos que estiveram a observar a cena rompem em cânticos de júbilo. Desprendimento. Estas crises ocorrem também na vida de marido e mulher, que a menos que dominados pelo Espírito de Deus, manifestarão nessas ocasiões o espírito impulsivo e refletido, tantas vezes manifestado pelas crianças. Como pedra contra pedra, será o conflito de uma vontade contra a outra. Meu irmão, sê bondoso, paciente, longânimo. Lembra que tua esposa te aceitou como seu esposo, não para que sobre ela dominasses, mas para que lhe fosses o arrimo. Não sejas despótico nem autoritário. Não exerças tua grande força de vontade para obrigar tua esposa a proceder como desejas. Lembra que ela tem sua vontade e que, assim como tu, pode ela também desejar que essa vontade se cumpra. Lembra também que tens a vantagem da experiência mais vasta. Sê compreensivo e cortês. A sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Tiago 3,17. Uma vitória é positivamente essencial que ambos alcanceis, a vitória sobre a vontade obstinada. Nesta luta só podereis vencer com o auxílio de Cristo. Podereis lutar árdua e longamente para vencer o próprio eu, mas a menos que recebais força do alto, fracassareis. Pela graça de Cristo podereis alcançar a vitória sobre o próprio eu e o egoísmo. À medida que fordes vivendo sua vida, manifestando a cada passo sacrifício, revelando constante e crescente simpatia pelos que necessitam de auxílio, ireis então alcançando vitória sobre vitória. Dia a dia melhor aprendereis a conquistar o próprio eu e a fortalecer vossos pontos fracos de caráter. Porque submeteis vossa vontade ao Senhor Jesus, Ele será vossa luz, vossa força, vossa coroa de glória.
Os homens e mulheres poderão atingir o ideal de Deus por tomarem a Cristo como seu auxiliador. Fazei entrega sem reservas a Deus. O saberdes que estáis lutando pela vida eterna vos fortalecerá e confortará. Cristo pode conceder-vos a capacidade para vencer. Por seu auxílio podereis destruir inteiramente a raiz do egoísmo. Cristo morreu para que a vida do homem possa estar ligada à sua na união da divindade e à humanidade. Veio ao nosso mundo e viveu vida divina humana, a fim de a vida de homens e mulheres ser tão harmoniosa quanto Deus pretende seja. O Salvador vos convida para negardes o próprio eu e tomardes a cruz. Então, coisa alguma impedirá o desenvolvimento do ser inteiro. A experiência diária revelará a ação salutar, harmoniosa. Iluminar o caminho de outros. Lembrai, caro irmão e irmã, que Deus é amor e que pela sua graça conseguireis fazer-vos mutuamente felizes, como prometestes em vosso voto matrimonial. E na força do Redentor podeis trabalhar com sabedoria e eficiência para ajudar alguma vida tortuosa a ser endireitada em Deus. Que há que Cristo não possa fazer? Ele é perfeito em sabedoria, em justiça, em amor. Não vos fecheis em vós mesmos, satisfeitos com fruir mutuamente toda a vossa afeição. Lançai mão de toda a oportunidade a fim de contribuir para a felicidade dos que vos cercam, partilhando com eles vossa afeição. Palavras bondosas, olhares de simpatia, expressões de apreço, seriam para muita alma lutar em solidão como um copo de água fresca para o sedento. Uma palavra de animação, um ato de bondade, iria longe para aliviar a carga que pesa sobre ombros cansados. É no ministério altruísta que se encontra a verdadeira felicidade. E cada palavra e ato dessa espécie é registrado nos livros celestiais como havendo sido feito para Cristo. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, declara ele, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Vivei ao brilho solar do amor de Cristo. Então vossa influência abençoará o mundo. Domine-vos o Espírito de Cristo. Esteja-vos nos lábios a lei da bondade. A longanimidade e a abnegação assinalam as palavras dos que são nascidos de novo para viver a nova vida em Cristo. Nenhum de vós vive para si. Romanos 14, 7. O caráter há de manifestar-se. Os olhares, o tom da voz, os atos, tudo tem sua influência para fazer ou pôr a perder a felicidade da vida familiar. Eles moldam o temperamento e o caráter dos filhos, inspiram confiança e amor ou os destroem. Por essas influências todos se tornam melhores ou piores, felizes ou infelizes. Devemos à nossa família o conhecimento da palavra transformado em vida prática. Tudo quanto nos é possível ser para purificar, iluminar, confortar e animar os que nos estão ligados por laços de família deve ser feito. Muitos existem em nosso mundo que anseiam pelo amor e simpatia que lhes deveriam se prodigalizados. Muitos homens amam sua esposa, mas são egoístas demais para manifestá-lo. Estão possuídos de dignidade e orgulho falsos e não mostrarão por palavras e atos o amor que têm. Existem muitos homens que nunca sabem como o coração de sua esposa anseia por palavras de terno apreço e afeto. Sepultam os seus queridos, afastando-os de sua vista, e queixam-se da providência de Deus que os privou dos seus companheiros, ao passo que, se lhes fosse possível observar a vida íntima desses companheiros, veriam que seu próprio procedimento foi a causa da morte prematura deles. A religião de Cristo nos levará a ser bondosos e corteses, e não tão obstinados em nossas opiniões. Devemos morrer para o eu e considerar os outros melhores que nós mesmos.